Agora foi. Tá me escutando? Agora tô. Pai, tá apanhando esse trem aqui. Normal, né? Primeira live nossa, né? Eu acho que nessa enxurrada de lives que tá tendo por aí, a gente não podia ficar de fora, né? Não, com certeza. Nem que Deixa eu fosse só... para apanhar um pouquinho no começo. Sim, com certeza. Vou fechar a janela aqui que eu acho que a luz tá atrapalhando. Isso. A gente começou um pouquinho antes, né? Então dá para talvez esperar esse momento que a gente está se organizando aí. Isso. Quer até entender como vai ficar, né? Exatamente. Mas é lá, Edu, vai falando sobre você aí, cara. Como você atua, o que você faz. Vamos contar um pouquinho da gente, né? Acho que essa apresentação inicial é importante para entender o que levou a gente a estar aqui hoje. Sim. Bom, a gente se conhece da Comissão de Processo Civil da OAB, né? Na verdade, eu conheci o Thiago antes, né, desta última gestão na comissão, por amigos em comum. A gente tem a mesma geração de advocacia e no meu caso, eu trabalho com contencioso civil desde 2008. Comecei estagiando no segundo ano da faculdade e nunca mais parei. E faz 7 meses que eu abri o meu escritório e eu estou direcionando minha atuação para imobiliário. Porque tendo transitado por vários nichos do direito civil, imobiliário sempre esteve de alguma maneira presente. E muito ligado a questões possessórias, né? Direitos reais. Quem trabalha com processo civil, volta e meia está envolvido com algum processo dessa natureza, né? E agora que a gente está vivendo um outro momento, até econômico, e, na verdade, o boom imobiliário já não é novo, né? Mas a partir do momento que eu vi talvez uma lacuna nessa IB, você deve também sentir isso, de uma advocacia mais direcionada para essa área aqui em Campo Grande, eu resolvi estudar um pouco mais no detalhe, porque o advogado civilista, ele trabalha muito na prática nessa IB. Estuda ali o que chega, pega a doutrina ali, a jurisprudência e entra no processo. E cria tese de pesquisa, né? Vira faz tudo, né? Você tem que ir tentando fazer, estudando meio que tudo, você vai indo. Mas é importante que você falou de tentar direcionar alguma área, né? Até para você ter um aprofundamento melhor, né? Exatamente, porque hoje em dia todo mundo fala, né? Nossa, como tem muito advogado, a concorrência é muito grande. Lá na OAB tem vários encontros e tem até uma comissão específica que se preocupa com a inserção do novo advogado, mas qual que é a diferença que você pode fazer, né? Então, me parece que é escolher alguma área, né? Acho que para você conseguir agregar mais valor no que você faz. E você, Saíbe, é um cara que recentemente, pelo menos nos vídeos que eu comecei a fazer, você colocou que o seu interesse e sua experiência nessa área, né? E por uma conversa de Instagram mesmo, a gente teve essa ideia de fazer algum vídeo, né, em conjunto, porque você já tem uma experiência nisso, né? Conta pra gente um pouquinho também sobre você. Então, eu entrei na faculdade já sempre querendo advogar, sempre gostei ter advogado, sempre desde criança gostei, quis, né? Entrei na faculdade, já comecei a estagiar, eu acho que no primeiro dia de faculdade já caí dentro do escritório de advocacia. Não sei se eu era mais louco ou quem me contratou. No mundo que todo mundo quer ser juiz, promotor, né? Não, eu quis advogar mesmo. E caí dentro do escritório, lá aprendi demais, já comecei a ver algumas coisas de imobiliário, e lá fiquei no mesmo escritório, quase a faculdade inteira. Caramba. Formei, continuei lá mais um pouquinho, e em 2014, em setembro mais ou menos, eu saí com meus 2 sócios e fundamos
nossa sociedade, né? E o mercado imobiliário foi engraçado que ele realmente foi surgindo na gente, porque a gente começou a pegar muitas ações nesse ramo. E nós começamos com questão de atraso de obra tal, e fomos conhecendo parte das loteadoras, incorporadores, construtores, e fomos direcionados a essa área, né? E estudando bastante, porque é uma área muito delicada. Né? Muita demanda e muito delicada. Por quê? Não existe um consenso. Então, é até complicado. A gente até brinca com os clientes que a gente não sabe o que vai ser julgado. Porque tem uma vara que julga de um jeito, na outra julga de outro. Já tivemos decisões na mesma, com decisões conflitantes. Então, assim, é muito complicado advogar nessa área nesse sentido. Cada um vai estar julgando de um jeito, né? E a gente começou a se aprofundar bastante nisso. É uma área muito legal, com um leque enorme de atividade, né? Que foi extremamente bagunçado agora com a nova lei, que a gente vai comentar bastante. A nova lei de distrato chamada, né? Que até não é uma lei de distrato, né? Basicamente, ela tem outros afins, mas é muito interessante essa área. É uma área que todo mundo, até no início de faculdade, vai acabar pegando ação, porque você consegue atender tanto o incorporador, loteador, a construtora, tanto o consumidor, o adquirente, né? E é muito ampla. E é muito legal, muito interessante, né? Então foi por isso mesmo que eu fui entrando nesse ramo aí, mas foi que a carreira foi nos conduzindo, né? Que bom, então isso quer dizer que vocês fizeram muito bem, estão fazendo muito bem, né? Se a carreira está conduzindo... né? É o que a gente tenta, né? Exatamente. E isso serve de estímulo, né? Porque um colega, ele me perguntou aqui no Instagram que eu achava, porque ele gosta da área penal, né? Está no começo da carreira de advogado. E é difícil para o próprio advogado escolher. Eu tive dificuldade de escolher um nicho, né? Porque quem gosta de civil gosta de tudo, praticamente de civil. Porque civil é a clínica geral, digamos assim, do direito. Você tem do primeiro ao 10º semestre. E os institutos, eles se misturam, né? Não tem como você... Às vezes, você está discutindo um processo de família que envolve a interdição de um idoso. Daí esse idoso fez uma doação e você tem que saber as regras do contrato. E isso envolve capacidade civil que você aprende no primeiro ano. Então, você passou por uns 4 semestres de estudos de civil e tudo está interligado. Então, imagina se, para quem já gosta de civil, escolher uma matéria dentro de civil, imagina para quem gosta de penal, por exemplo, e também gosta desse tema de civil. Então, é difícil mesmo. E que bom que se você faz um trabalho bem feito, naturalmente a coisa vai acontecendo, né? E eu acho que na vida toda a gente tem que fazer alguma escolha, né? Em algum momento surge essa necessidade, né? Mas é como você falou, tem que estudar mesmo. O advogado tem que estar sempre estudando, né? Essa lei, ela foi muito criticada, pelo menos assim, eu vi uma crítica bem contundente, porque ela foi publicada no dia 27 de dezembro de 2018. Então, assim, pleno recesso. E quem é pró-consumidor, mesmo que ela tenha positivado, vamos tentar até fazer uma linguagem mais clara, né, Saíbe? Porque aqui é pro leigo. Os colegas advogados, assim, a gente não vai chover no molhado para quem já sabe, né? Aqui acho que a intenção é esclarecer um pouquinho para quem não é da área jurídica. Então, essa lei, ela colocou expressamente alguns entendimentos que a jurisprudência, ou seja, o entendimento dos tribunais já estava colocando a favor do consumidor, mas mesmo quem é pró-consumidor critica, porque foi publicada num momento em que tudo para, né? O ano inteiro está trabalhando, o processo legislativo envolve uma participação democrática por si só, e eu li uma frase: no apagar das luzes foi publicada essa lei de extrato. Eu assumo que na época eu não vi nada a respeito, eu não sei você.
Eu vinha acompanhando, porque a discussão dessa lei ela é muito antiga, né? Ela Sim. vem de algum tempo antes. E a gente vinha acompanhando até com ansiedade para ela realmente entrar em vigência, né? Começar a valer, né? Por quê? Como eu falei no início, a gente nunca sabia o que podia, o que não podia, o que colocava no contrato ou não. E a lei, ela direcionou completamente. Na época, o pessoal até brincava comigo, que eu estava já advogando nessa seara e trabalhando com as empresas, né? E estava na comissão de defesa do consumidor lá na OAB. O pessoal até brincava, falava, o que você está fazendo aqui, não sei o quê. E ela foi muito criticada por esse segmento do direito consumerista, por quê? Porque as decisões hoje, elas basicamente direcionam 10% de retenção nos contratos anteriores à lei, né? Aí um outro caso que você consegue alguma coisa a mais, né? E a partir dessa lei nova, os novos contratos, elas geram um ônus muito maior para o consumidor. Entendi. O ônus realmente para o consumidor é muito grande, comparado do que era anteriormente, né? Sim. Só que aquela coisa, o direito do consumidor, ele visa equilibrar a balança. Que balança? Consumidor e fornecedor. A empresa e o consumidor. Só que ao meu ver, né, essa balança estava consumidor e fornecedor. O fornecedor acabava ficando na mão. Porque imagina, uma empresa que tem aí 1.000 casas para vender, um incorporador. Essas 1.000 casas ele vende e numa crise 500 pessoas pedem rescisão. O cara vê falência. Dependendo da forma que é julgado, né? Isso gerava uma instabilidade muito grande. E realmente, quando ela chegou, toda a sociedade de proteção do consumidor chiou bastante. Eu lembro, em conversa com o pessoal na comissão, tal, o pessoal reclamava e assustava. Porque se você pegar para fazer uma conta mais ou menos nessa nova lei, que a gente até vai discutir, vai tentar entrar um pouquinho mais, muitas vezes o consumidor mal tem retenção, mal tem devolução. Né? A retenção é muito grande. Então, é por isso que eu acho que foi um choque na época, né? Sim, sim. É que, como você falou, havia muita discrepância, né? Eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho à história, porque o que é a incorporação imobiliária? No caso, antes de 1964, quando saiu a lei de incorporação imobiliária, né, eu não estava lá na época, né? Mas havia muita dificuldade de identificar quem era o incorporador imobiliário, porque é uma figura multiforme, né? O que seria isso? Ele é a pessoa que constrói, é a pessoa que é dona do terreno, ou é a pessoa que financia a venda das unidades para a gente entender, né, o imóvel na planta, né, as construtoras que vendem unidades para residenciais, por exemplo. Como que é feito esse tipo de atividade, esse empreendimento? Ela é muito complexa, porque o incorporador, hoje, a gente consegue entender que é basicamente quem exerce atividade de venda de algo futuro. Porque ele gere todo aquele empreendimento que não existe e que, por conta do caixa que ele em tese, recebe dos adquirentes, mas ele também procura um financiamento já no começo da obra, ele tem que viabilizar essa construção. Ele pode construir por ele mesmo, ele pode ter um outro construtor. No caso, ele administra para efetivar a venda deste bem que só vai se concretizar futuramente em razão desse aporte financeiro que os clientes, os adquirentes têm que dar. Então, é uma atividade que exerce muito risco, né, para o empreendedor. Então, naquela época, no contexto da edição da lei de 1964, havia talvez uma confusão até para responsabilizar o empreendedor que não fazia frente a esse negócio que por si só já é de alto risco.
Então, a lei ela foi muito minuciosa, mas não para descrever quem é o incorporador, mas qual que é a atividade do incorporador. Então, essa atividade ela pode ser extensa, como eu falei, financiar a venda, construir o edifício, adquirir as próprias unidades para futura revenda, colocar à venda. Então, no final das contas, é aquele empreendedor que vai tomar conta de um empreendimento, de uma construção de uma obra para vender e lucrar com essa venda. Só que daí, tudo bem, conseguimos identificar o incorporador a partir de 1964. Mas a partir dos anos 90, a gente teve uma abertura, né, de mercado. E justamente na época em que foi editado o Código de Defesa do Consumidor. Então, recebemos investimentos externos. Depois do Plano Real, né, a economia foi melhorando. Começou a gente teve um crescimento aí mais para os anos 2000 da aquisição. A casa própria sempre foi o sonho do brasileiro, mas teve um boom aí a partir dos anos 2000. E com a crise de 2014, né, a partir de 2013, houve muita rescisão contratual, porque não havia mais como pagar essas parcelas que, como eu falei no começo, o incorporador ele vende algo para o futuro. Ele tem que gerir algo que não existe ainda e ele depende desse aporte de dinheiro dos adquirentes, porque ele precisa pagar o banco que financiou a construção da obra. Tem todas aquelas travas bancárias, né? Que os recebíveis dos adquirentes já vão diretamente para pagar essas garantias. Então, assim, como que fica essa balança para o empreendedor também? Às vezes parece que a gente está fazendo uma advocacia pró-empreendedor, mas não, o intuito aqui é discutir amplamente, né? Porque a gente só escuta o lado do consumidor. Mas e o lado do empreendedor? Porque, assim, não é só o empreendedor. Tem entendimento, né, na jurisprudência de que você entrar num negócio, você como adquirente, comprar uma unidade de um imóvel e você querer, no jargão comum, rescindir esse contrato por não conseguir pagar, você, de alguma maneira, você está prejudicando aquele bem coletivo, né? Porque não é interessante para o empreendedor atrasar a obra, porque quando ele entrega, é aí que ele vai entender se teve lucro. Porque aí o financiamento vai ser direto com cada banco dos adquirentes. Daí o empreendedor ele vai receber de uma vez tudo que ele vendeu, né? Então, acho que... Nesse ponto, é até interessante, porque nós temos diversas formas de relações aí, né? Nós temos o incorporador, que é aquele que fomenta o empreendimento, né? Nós temos, por exemplo, o loteador, que ele vai fazer os loteamentos. Nós temos o construtor vai basicamente ser contratado pelo incorporador para construir, né? E o financiamento ele pode mudar. Nós podemos ter o financiamento com os bancos. A partir do momento que se financia com um banco, seja Caixa, Banco Brasil, o que for, a sua relação com o incorporador, ela cessa. Sim. A sua forma de rescisão, ela é completamente diferente. Tanto é que é muito difícil hoje você conseguir uma rescisão junto, por exemplo, à Caixa Econômica, inclusive Minha Casa Minha Vida, e obter restituição. Porque não aplica essas leis que a gente vai discutir, por exemplo, a lei do distrato, não aplica a 6766, não aplica a lei de incorporação, não implica nenhuma norma, aplica a lei voltada ao financiamento imobiliário da Caixa. E assim, ela é extremamente onerosa ao consumidor, né? Mas aí nesse caso pode, porque é banco. Então essa relação, essa gama de relações é muito, muito difícil, né? E a gente tem que entender cada segmento e cada segmento que você vai atuar. Então, vamos tentar... Pode seguir. Não, vamos tentar tratar mais ou menos uma linha aqui para a gente seguir,
tentar comentar diretamente os aspectos que realmente causam mais dificuldade hoje na atuação desse ramo, né? Sim. Até marquei aqui para a gente tentar conversar sobre realmente a aplicação da nova lei ou a aplicação, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor. Você vê alguma incompatibilidade? Então, que de maneira leiga, por exemplo, a nova lei não prejudica, ela traz muito mais ônus para o consumidor. E o direito do consumidor, nós temos aquela cláusula artigo 51 lá, que abusividade de norma anula tudo. Né? Então aí nasceu essa discussão, se a gente aplica a nova lei ou se aplica o Código de Defesa do Consumidor. O que você tem visto aí, o que você tem estudado aí nesse ramo, aí, nesse segmento? Então, a grande questão é a lei genérica, né, lei especial, né? Não me parece que teria uma grande incompatibilidade ou uma incompatibilidade propriamente dita, porque a lei ela procurou prever o que a jurisprudência já estava dizendo antes, né? Ela até coloca um exemplo, a multa, cláusula penal. Se você se você tiver que rescindir o contrato, o que você vai levar como prejuízo, digamos assim, tem que estar... É um detalhe, mas negretado, destacado, com informação clara. Embora possa parecer um cosmético, né, que eu já li essa expressão, né, apenas algo estético, de alguma maneira colocou uma diretriz do CDC. Acontece que havia muita discussão sobre essas perdas e danos, né, do consumidor. O que ele pode receber de volta se ele não consegue mais pagar as parcelas? Então, compromisso de compra e venda. Então, de alguma maneira, a lei procurou deixar expresso esse percentual que já estava sendo colocado pela jurisprudência antes. E eu acho que o risco maior é porque, como agora está tudo mais claro, talvez o empreendedor ele coloque no preço, né, do imóvel o valor para compensar talvez essa perda. Né? Aí é interessante, há tanto... é difícil não falar um pouco técnico algumas vezes, né? O diálogo entre as normas ela é tão interessante. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala lá que o consumidor tem direito à informação clara, precisa, ostensiva, bem objetiva, né? Sim. E a lei nada mais do que determina que o empreendedor faça isso. Para ele cobrar todos os descontos, vamos lá, vamos exemplificar. A fruição pela utilização do bem, a comissão do corretor, a multa por inadimplência, por rescisão, as multas e juros aplicáveis na parcela que você pagou atrasado, tudo isso o fornecedor ele pode reter. O incorporador ou o loteador, tanto faz. Eles podem reter. Mas desde que esteja discriminado em quadro resumo no seu contrato. E se não tiver discriminado, você pode até rescindir o contrato, né? Sim. Causa de rescisão por culpa do vendedor. Aí você recebe integralmente. Os contratos hoje são a melhor ferramenta hoje para você analisar a viabilidade do seu empreendimento e o consumidor analisar a viabilidade da compra. Mesmo que esse contrato seja de adesão, isso que é o ponto, né? Porque a gente não consegue pedir para a incorporadora mudar uma cláusula, né? Tudo bem, a lei ela veio colocar... A nova lei ela já determina, estipula isso. Ela tem um padrão máximo. É porque que agora na jurisprudência ainda tem muita discussão dos contratos anteriores à lei, né? Porque até chegar a conflito lá no STJ, que é o tribunal que uniformiza o entendimento perante os tribunais do país, a aplicação correta da lei, ainda a gente vê muita discussão antiga, antes da lei. E é diferente, porque se for um fundo de investimentos que vai comprar vários imóveis da incorporadora, daí ele tem um poder de discussão dessas cláusulas, né? E a incorporadora ela vai abrir, vai ceder, porque é interessante.
Agora, o consumidor, a gente tem que fazer também esse contraponto para não ficar também só pró-empreendedor. Só para a empresa, né? É. E o consumidor, infelizmente, se ele quer aquele imóvel, ele vai ter que ceder, né? Então, assim, a gente tem a lei, mas a gente sabe que, no final das contas, no fim do dia, você vai ter que judicializar caso essa lei seja não seguida à risca, ou porque a própria posição econômica, técnica do incorporador prevalece, né? Esse poder de barganha. Até porque tem um parágrafo na lei que fala que as partes podem não seguir os parâmetros da lei. Então, ao mesmo tempo, dá uma segurança jurídica, mas tira essa segurança com a outra mão. Então, às vezes o consumidor desavisado, ele pode assinar algo que ele nem esteja sabendo das consequências para ele. Sim, esse ponto é interessante, porque o melhor seguro, né, a melhor coisa do consumidor que ele pode buscar, o melhor ponto, é a informação. É aí que entra o advogado, né? Não só o advogado, aí entra PROCON, entra órgão de defesa, entra orientação em forma geral. Sim. Porque o consumidor bem informado, ele vai assinar um contrato que ele consegue assumir o risco. Vamos passar os requisitos da lei para a gente entender, professor? Porque a gente está falando muito das consequências sem falar das regras. Da lei. O Bruno até comentou aqui se existe porcentagem mínima e máxima. É isso que a nova lei trouxe. A nova lei trouxe, basicamente, esses requisitos. Eu entendo que são requisitos máximos de cobrança, né? Até esse limite, né? Por exemplo, eu vou tomar liberdade aqui por exemplo, no caso de incorporação de loteadoras, tá? Tá. Por exemplo, uma loteadora, a lei do distrato, a nova lei lá, ela prevê alguns descontos. Por exemplo, o primeiro desconto que a lei fala, os valores correspondentes à fruição do imóvel. O que é isso? O período que você ficou no imóvel. Durante esse período do imóvel, caso o contrato venha a ser rescindido, a loteadora aqui ela tem direito a 0,75% de fruição ao mês. Ou seja, você vai indenizar pela posse do bem, que é da loteadora, 0,75% ao mês. Outro desconto aqui, a cláusula penal e despesas administrativas, incluindo arras e sinal, ou seja, aquela entrada que você pagou. Né? Essa multa aí, ela pode ser até 10% do valor do contrato. Não das parcelas pagas. Aqui é importante a diferença do contrato. Né? Por exemplo, outro desconto. Os encargos moratórios, aquela multa e juros que você paga nas suas parcelas, esse valor não é restituível. Porque você estava em mora contra a sua empresa, que você comprou o terreno. Débitos relativos a IPTU. Quando você for rescindir o contrato, você tem que estar com todas as suas parcelas pagas. E a última, comissão do corretor. O corretor é uma discussão que o STJ já tinha regulamentado, ser resolvido, né? Sim. Que você não contrata o corretor está lá no stand de venda, beleza. Mas a loteadora aqui nesse caso, ele pode transferir o ônus para você. Então você tem esses 5 descontos dentro do seu contrato. Então, por exemplo, eu paguei 10 mil, eu não vou receber 10 mil. Eu não vou descontar 10%. Eu vou fazer todo esse cálculo desses descontos para verificar quanto que é o seu saldo. Sim, compensa, né? Isso. Uma compensação. Sim. Aí no caso da loteadora, esse para mim são os parâmetros máximos. Toda loteadora precisa colocar fruição? Não, se ela não acha viável, não acha interessante, ela não coloca. Ou ela pode colocar inferior, menos, 0,5%, 0,1%, pode. Ele não pode colocar mais. Sim. Aí sim eu entendo, se superar os limites da lei, aí sim eu entendo que ele é uma cláusula abusiva. Aí sim, passível de nulidade, né? E da incorporação, ela já muda. A incorporação, ela dá outros direitos, eu estou pegando aqui a lei para dar tempo, ela dá outros direitos a incorporadoras. Ela muda o percentual, né? Muda o percentual, muda o que vai reter.
Por exemplo, na incorporação, a multa não é relativa ao valor do imóvel, é relativa à parcela paga. Sim. Né? Até 25%. Até 25%. Até ontem a gente estava conversando, né, sobre o patrimônio de afetação, Sim. que também interfere. Acho que isso aí você consegue até explicar de uma forma bem legal o que é esse patrimônio de afetação, o que ele influencia na questão da rescisão e incorporação imobiliária. Nós temos só tentar dividir aqui, loteadoras faz loteamento. Isso. Incorporação imobiliária é aquela construtora que faz casas, por exemplo. Eu pego um terreno, vou construir 50 casas. Né? Vamos citar um exemplo na cidade, por exemplo, Vilas Dama. Um prédio. Ou, por exemplo, Vilas Dama. Se o financiamento do Vilas Dama não fosse com banco, né? Fosse diretamente com Dama, né? Com a incorporadora. Aí seria nesse ponto. Isso, a Plaenge. É que nossos casos, os maiores casos aqui na nossa cidade, os financiamentos estão com o banco, né? Então, a sua relação acaba extinguindo com a incorporadora, né? Isso que a gente tem que deixar um pouco claro. Né? É que no começo, por exemplo, você pode pagar diretamente para a Plaenge. Né? Então, ela faz uma espécie de parcelamento para você. Né? Isso. Então, mas quanto à afetação, o que é esse patrimônio de afetação? De uma maneira bem simples, é o patrimônio que o empreendedor separa para viabilizar o empreendimento. Então, não tem uma confusão patrimonial entre o caixa da empresa com o caixa da obra. Então, isso dá uma segurança para o adquirente, até em caso de insolvência, se a empresa que está construindo o prédio falir, estiver na iminência de quebrar, o patrimônio, ali, os direitos do adquirente, o dinheiro que ele investiu, está separado. Então, não vai ser afetado por essa insolvência do empreendedor. Então, é uma proteção que o adquirente ele tem. Acontece que, se o adquirente ele rescinde o contrato por culpa dele, digamos assim, não consegue pagar, está em mora e o contrato é desfeito. O que ele pagou, para ele receber de volta, ele recebe menos. Né? O desconto da incorporadora é maior. Quando tem o patrimônio de afetação, ele não recebe de volta, por exemplo, se ele pagou 100, daí 100 patrimônio de afetação é até 25%. Né? Então ele recebe 75%. Tudo bem, tem os descontos além que o Thiago falou, mas vamos partir só por essa regra geral. Quando tem patrimônio de afetação, o desconto é de até 50%. Então, o adquirente, caso não consiga cumprir o contrato, ele vai receber menos de volta. E qual que é o motivo? Né? A gente até questionou. Por que ele recebe menos? Talvez porque ele justamente teria essa segurança de que a obra ia ser performada, né? Que é o jargão do meio. Porque se ele tem uma segurança de que não vai ter risco, na verdade o risco ele sempre existe, mas o risco é menor porque o patrimônio do empreendedor está separado do patrimônio da obra, ele vai receber o imóvel dele lá daqui 2 anos, X anos, 3 anos. Agora, se ele não cumpre, é porque ele, de alguma maneira, não investiu à altura, digamos assim, da segurança que o empreendedor colocou para ele receber o imóvel. Então, o contrato, né, as regras gerais de direito civil o contrato ele tem que sempre prever um equilíbrio entre as partes, por mais que haja uma relação consumerista por trás, né? Então, é pela boa-fé e até pela economia mesmo, nacional, né? Então, é interessante que você colocou, Thiago, do patrimônio de afetação, porque o adquirente ele não sabe disso. E esse patrimônio de afetação, vamos colocar até em prática, em Campo Grande, que aconteceu há pouco tempo, a Max Incorporadora quebrou, largou, acho que 3 ou 4 empreendimentos sem acabar, e se os contratos tivesse a previsão do patrimônio de afetação, o dinheiro daquele empreendimento estava seguro. O empreendimento ia terminar de qualquer forma. Né? A empresa quebrando ou não.
Então é importante Exatamente. até na hora que você vai comprar um imóvel, verificar essa possibilidade. Só que tem, como você falou, o contra. Tem o Você contra. pega uma segurança que vai te entregar o empreendimento, porém, se você pedir a rescisão, aí a multa sobe para 50% da parcela paga. Então tem o ônus. Tem o ônus. Mas se você compra com responsabilidade, aí você tem um bônus excelente, porque seu empreendimento vai terminar. É porque Né? a gente vive um momento de tanta instabilidade, né? Há muitos anos, né? Agora que estamos sofrendo essa crise do Covid, mas quando a gente fala comprar com responsabilidade, né? Até que ponto é responsável ou não é, né? Porque aqui no Brasil, a gente que trabalha muito com processo, a gente tem aquela impressão de que o Brasil é o país do mal pagador, né? Do devedor contumaz. Então, vale a pena, às vezes é até vantajoso você não cumprir isso antes da lei, não cumprir o contrato, porque você iria receber até 90% do valor de volta, corrigido ainda, né, pelos juros aplicados da construção civil. Todos aplicados ao IGPM, que é melhor que qualquer poupança. Exatamente. Então, às vezes eu vou receber algum dinheiro lá na frente, rescindo aquele contrato e levo um valor maior ainda. E dou o calote, digamos assim, na coletividade que está investindo naquele empreendimento para ter na data aprazada. Então, assim, é bem delicado isso. Mas, por outro lado, se você realmente passa por uma crise, perde um trabalho, você fez um investimento e mudou totalmente o cenário, antes a gente deparava com contratos que você não quer rescindir. Você conhece uma pessoa que tem interesse em comprar o imóvel, e, na verdade tem capital, tem fluxo, e você simplesmente vai ceder o contrato para essa pessoa porque você não quer pagar nenhum tipo de multa. Então você tem essa opção. Antes, algumas incorporadoras cobravam uma taxa para você ceder o contrato, mas você não está prejudicando aquele coletivo que está investindo para o empreendimento ficar pronto. Então, essa responsabilidade, você como pagador que quer honrar, tanto que quer honrar que quer colocar outra pessoa que consiga continuar pagando as parcelas, você vai sofrer a combinação de uma multa por isso, de uma taxa por isso. Então, isso também era abusivo antes. Hoje, a lei ela coloca que se você encontrar alguém que possa assumir o seu contrato, se você não conseguir pagar, você não responde por nenhuma multa. Então, isso, por outro lado, veio dar essa tranquilidade. Percebam, quem está assistindo a gente, que a incorporação é muito complexa, né? Porque envolve muitos detalhes e a gente está muito, até no direito mesmo, acostumado. Aplica o CDC, ônus, inversão do ônus da prova. Não, vai ser tranquilo. Então, assim, a gente também tem que parar para analisar até que ponto você não está ferindo outro consumidor que tem interesse na obra, né? Porque envolve muita gente, né? Como você colocou, bem colocou. Aqui só um detalhe. A gente está discutindo muito a lei, né? Só que o que acontece hoje, o STJ, que é nosso Tribunal Superior aí, ele já decidiu que essa nova lei que a gente tem discutido aqui, ela não se aplica aos contratos anteriores a ela. Sim. Ou seja, os contratos anteriores a dezembro de 18 vai aplicar aquela regrinha geral. Por quê? Porque aí porque o ato ele foi realizado antes da lei. É o ato jurídico. Na minha opinião, acho que aí é uma medida equivocada. Por que eu entendo ser equivocada? Tá, o ato foi perfeito, o ato está perfeito, o contrato já foi, já causou o chamado direito adquirido para as partes, tudo isso, perfeito. Porém, um detalhe, a jurisprudência é uma bagunça. Por que você não aplica os parâmetros da lei, pelo menos, para regulamentar essa discussão? Se o contrato lá já estava prevendo fruição, comissão, tudo isso, porque isso já vinha de uma discussão anterior, eu entendo que não há abusividade. Entendi.
Entendi. Seria utilizar como um parâmetro para você, julgador, por exemplo, acabar com essa bagunça que é hoje. É bem polêmico o que você está falando. É bem polêmico, é bem complexo. Mas, assim, eu acho que isso aí você ia trazer uma segurança jurídica para todo mundo, porque o consumidor, antes da ajuização, ele já saberia o que ele pode. Mas isso desde que seu contrato esteja previsto. Senhor, meu contrato não tem fruição, não tem comissão do corretor, não tem nada. Uhum. Aí não pode ser condenado. Aí eu acho que tem que avaliar. Se o contrato tem, eu não vejo abusividade. Eu não entendo pela abusividade. Mas isso é uma discussão muito grande. Só voltando aqui, tem uma pergunta da Milena, senão a gente vai passando, esquece de responder. Aí é mania de professor, até a gente vai falando, pega um gancho, entra em outro. E aí, maneira de professor tentar voltar aqui na pergunta, né? A Milena perguntou aqui: comprei um AP em fase de construção, porém no decorrer do período em construção, fiquei desempregado e não estou conseguindo pagar a fase obra e o financiamento. Há possibilidade de acordo em lei? Aí o seguinte, como ele comentou lá no início, aqui a lei é completamente distinta, né? Só para quem não conhece o que é essa fase obra. A fase obra é o valor que você assina o seu financiamento junto com o banco, por exemplo, a Caixa Econômica. Você assina em janeiro de 19. A previsão de entrega da sua obra é dezembro de 19. Nesse período você não paga o financiamento. Você paga, sim, fase de obra. É como se fosse uma taxinha para o banco durante a fase de obra. Tá? Se você não consegue pagar, aí é aquela discussão lá no início. A lei hoje, para financiamentos bancários de imóveis, ela é muito onerosa para o consumidor. Aí sim ela é muito mais onerosa. Então, nós estamos falando aqui de discussão de 50%, 25% no incorporador. Muitas vezes, no financiamento com o banco, eles não devolvem nada. E toma imóvel. Então, essa discussão, inclusive, é muito grande. Porque aplica o CDC. Se aplica o CDC, é uma cláusula abusiva. Se ela é abusiva, então nós temos essa discussão. Tá? Mas se para o incorporador loteadora já é complicado esses contratos, para financiamento bancário é pior ainda. Né? A lei aí tem uma segurança muito maior. A lei é muito voltada para o banco, ainda mais com a alienação fiduciária, né, que foi a garantia que permitiu. Mas a perguntinha aqui do Bruno, ele fala que hoje 90% dos clientes dele, que ele é corretor, né, nos indaga sobre patrimônio de afetação na hora do fechamento. Foi o que a gente comentou, né, que o Edu falou perfeitamente aí que busca o empreendimento com patrimônio de afetação se você tem certeza que você aguenta pagar. Sim. Bem claramente. Se você não aguenta pagar, se você está comprando arriscando, aí sua multa, se você rescindir, é muito grande. Ela tem seu pró e tem seu contra. Não, a gente está passando por um momento até de conscientização nessa aí. Eu acho que... De consumo, né? Hã? Até a conscientização do consumo, né? Exatamente. O consumo consciente. Né? É o consumo consciente, porque a boa-fé que sempre foi falada no Código Civil, hoje está no processo também. Uhum. Então, se você, digamos assim, pratica uma aventura num negócio, o processo, se você tiver que ir para a justiça, também não pode ser uma aventura. Hoje em dia, o Estado cada vez mais busca tornar as relações mais transparentes, né? Talvez a gente possa dizer assim, né? Porque a própria jurisprudência, como você colocou, infelizmente, pela bagunça que representa, pela insegurança jurídica que traz ao cidadão, não dá o exemplo que o cidadão precisa ter para ser coerente nos negócios. Então, se o judiciário ele não se mostra harmonioso entre seus pares, por que eu vou ter que ser tão certinho assim, digamos assim, né? Então, sim, você faz muitos negócios no limite ali da má-fé, né? Porque não é à toa que a gente vê, nesses casos, a expressão enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa. É o que mais você lê.
porque muitas vezes você faz um negócio pensando em tirar alguma vantagem financeira depois, né? Então, Mas eu vou até fazer uma crítica a nós advogados. Muitas vezes a gente usa institutos do direito completamente fora de sintonia. Esse tal do enriquecimento ilícito, dano moral, diversas outras situações, o advogado acaba utilizando sem muito enquadramento. Pega aquele modelão da sua ação e manda bala com todo mundo. Né? Eu até brinco em aula, eu brinco com os alunos, falo, gente, não existe ação igual a outra. Exatamente. Me passa um modelo, não existe. Não existe, né? Não existe um modelo. O que tem cada situação é um caso, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Enriquecimento ilícito. Pô, se você está com um contrato após a promulgação da lei, após a lei do distrato, não tem porquê. Não é enriquecimento ilícito, é aplicação fria da lei. Sim. O que eu brinco, é o cara crachá. Tem a cláusula, está igual à lei, acabou. Tem a cláusula, está igual à lei, acabou. Isso vai causar até dinamismo para o julgamento do seu processo. A gente espera, né, que essa lei sirva realmente para trazer mais segurança, né? Eu só acho que aquele parágrafo 13, se eu não me engano, ele, ao mesmo tempo, possibilitar que as penas, as multas, as formas de devolução sejam diferentes ao que ela mesma prevê, eu tenho só um receio de que as incorporadoras elas acabem se prevalecendo. Mas aí eu entendo que é mais difícil porque é o seguinte, ali para mim é padrões máximos. Se a incorporadora ou a loteadora surtar, ser louca, colocar um valor muito alto, para mim é nulo. Por esse parágrafo, ela não está autorizada a passar 25%. Eu acho que é o seguinte, ela fala de forma distinta, o que eu entendo? É se ela quer reter menos. Por exemplo, a restituição. A restituição, hoje, a jurisprudência fala que é à vista. E uma parcela só. A lei, ela autoriza o parcelamento. E ela dá um prazo para pagar. Tem situação que é 12 meses, tem situação que é à vista, tem situação 30 dias, dependendo da sua condição. Certo. Eu acho que as fornecedoras, aí vamos falar fornecedores, eles podem modular isso aí, esses aspectos. Agora, para cima, aí não, aí para mim é abusivo. Entendi. Se o contrato prevê qualquer retenção fora do que a lei te autoriza, para mim é abusividade. Aí passível de nulidade. Por isso que tem o CDC, né, para e passo com a lei. Por isso que fala, as normas vão conversar. Tem você não das fontes. Das fontes. Num direito você não pode, de forma alguma, aplicar uma lei isoladamente. Você vai aplicar ela conjuntamente com outras normas que também vão tratar sobre o assunto. Pô, nós temos normas, por exemplo, que o CDC não trata, mas que vai tratar lá no Código Civil. Sim, a força maior, por exemplo. A força maior, que é hoje o que está vivendo. Vai aplicar o Covid-19 aí para a gente rescindir contrato sem a culpa do consumidor? Essa é uma questão controversa, né? Vamos tocar então nesse assunto, porque a gente tem falado muito da resolução por culpa do consumidor. E se o atraso for do empreendedor, né? Tem o prazo de 180 dias, respeitado o prazo, ninguém tem direito a nenhum tipo de multa, né? Isso é claro. Agora, nem rescisão por culpa do vendedor. Não entendi. Se a obra terminar dentro desses 180 dias, que são a prorrogação à carência, também não tem multa para o fornecedor. Isso, né? exatamente. É equilibrado. Tudo igual para os dois. Agora, se a entrega ultrapassa o prazo de 180 dias e o adquirente não deu causa a esse atraso, então ele tem duas opções. Ele pode ou resolver o contrato, rescindir o contrato, não quero mais esse imóvel, esse atraso ele me fez desistir, ou ele ainda pode optar pelo imóvel mesmo recebendo depois do prazo. Então tem duas alternativas. Qual que é a primeira, sabe? Se ele não quer mais o imóvel por causa desse atraso do empreendedor, ele recebe tudo de volta?
recebe tudo de volta, integralmente. Integralmente. E mais, ele recebe uma indenização, que é a título de aluguel. Que aquela fruição que a gente comentou lá... Mas não é a multa compensatória? Ele recebe a multa. Já está Ela recebe prefixado lá. multa. É Isso. Se eu não me engano, esse 1% é quando ele ainda quer o imóvel. Isso, mas no caso que ele também não quer o imóvel, ele pode pleitear também em algumas situações. Mas aqui ele vai receber integralmente seu dinheiro atualizado. Sim, sim. Aí, por exemplo, se o contrato previa multa, se você paga atrasado, alguma coisa, sim, e não prevê multa em caso de atraso de obra, você pode também pedir essa inversão, né? Você pode pedir que a fornecedora pague uma multa para você pelo esse atraso. A multa que está prevista... Você fica num plano muito mais favorável contra o seu fornecedor, né? A multa que está prevista no contrato você recebe, além do valor pago. E se, talvez, aí vai do contrato, mas se ainda possibilitar que ingresse em juízo para provar prejuízos excedentes, porque a multa já é um prejuízo, digamos assim, que as partes imaginam que vão sofrer. Então, eles estipulam um percentual lá, já vamos prefixar esse valor que vai nos indenizar caso o negócio não dê certo. Então, eu não preciso provar nada, se eu tive ou não um prejuízo. Você já tem esse direito de receber o valor correspondente da multa. Mas se tiver um prejuízo ainda maior, a cláusula tem que me autorizar a pedir essa indenização extra em juízo. Agora, se eu quiser o imóvel mesmo atrasado, então, aí o empreendedor ele tem que pagar uma indenização equivalente a 1%, né? Equivalente a cada mês de atraso para receber no ato da entrega, né? Porque é como se fosse o valor do aluguel que ele teve que pagar para morar em outro lugar. Isso. Só que aí vão ter que puxar um pouco para o lado mais técnico, né? Essa decisão, esse entendimento, isso, por exemplo, se tem a multa já implícita no contrato. Algumas situações nós não temos multa no contrato, que é a grande maioria. Que fornecedor que vai colocar uma multa para ele mesmo, caso atrase. A multa, digamos assim, a multa é aquela que era para o consumidor, aí o consumidor aplica para ele. Isso, aplica para ele. A favor dele. A favor dele. Tem essa situação. E é complicado, porque essa multa, ela é uma multa de mora, né? É a multa por atraso. Certo. Atraso da obra. O STJ delimitou que isso não é, isso anula a perdas e dano, que seria o lucro cessantes, né? Que é uma multa indenizatória. Eu entendo que tem caráteres distintos essas duas multas. Para mim, ela tem que coexistir, elas têm que aplicar as duas multas, né? A turma aí tem dois malas aí, Hugo e o Leandro, que são pró-consumidor 1000% aí, estão vibrando, né? Eu defendendo isso aí. Porque a multa tem que aplicar. Para mim, é multa moratória e é multa lucro cessante, que é uma multa indenizatória, é uma indenização. Não é pela mora. Vamos lá. Eu concordo. A multa de 1%, isso, 1% ao mês, aí seria a multa porque ele atrasou. Mas nós temos o lucro cessante, o que ele deixou de ganhar, o que ele deixou de oferir de lucro ali, o prejuízo eventual, alguma coisa. Para mim, elas são totalmente distintas uma da outra. Uma de mora, de atraso, outra indenização. Então, para mim, ela deve coexistir. É a forma mais correta. Mas o STJ entendeu de forma diversa. Por isso que a lei agora entrou para resolver esse problema, né? Entendo isso. Eu tô meio louco hoje, né? Porque eu já discordei do STJ umas 3 vezes aqui, né? Não, mas é normal. Ele é muito criticado mesmo. A doutrina em massa critica os posicionamentos, porque, na verdade, a gente não tem uma corte que uniformiza o entendimento com base na colegialidade, né? É muito com base na subjetividade, né? Então, pode falar. Se bem que nesse julgamento dessa questão dessas multas, eles fizeram audiência pública, né? Sim. E tiveram juristas fantásticos aí que trouxeram esses dois posicionamentos, né?
aí eles decidiram por adotar esse que uma exclui a outra, né? Sim. Mas que bom que, por este lado, a lei de 2018 ela veio resolver. Se você... É que você falou que às vezes o contrato ele não vai prever, né, a multa. Não, a Na grande prática. maioria não vai Por isso prever, que né? você precisa, no final das contas, judicializar, né? Entrar na justiça para Sim. definir esse parâmetro, né? Mas, Eu não sei como funciona a live aqui, primeira vez, né, que eu estou fazendo. Acho que ele corta em 1 hora, né? 11 horas vai cair, né? Daqui a pouquinho Vai cair, tem 8 minutinhos aí, né? Então, eu acho que a gente pode passar umas últimas considerações aí, pra gente, porque senão vai cortar no meio e a gente vai estar falando, né? Pode começar você primeiro aí, que é o... Imagina, você que é o cara da incorporação. É louco. O direito imobiliário é muito amplo, né? Desde aluguel, renovatória, arrendamento, parceria rural, corporação, ou seja, é um mundo, né? Então, assim, a gente discutiu um pouquinho do pré-lei do distrato de 2018 e pós. A gente misturou um pouco porque é difícil, às vezes, você fazer essa separação muito didática. Mas o ponto é, o consumidor hoje em dia, ele teria regras mais claras de quanto ele vai receber caso ele não consiga mais pagar esse imóvel que ele está comprando na planta. E, por outro lado, o incorporador, ele também tem agora o ônus dele. Então, eu estou vendo seus alunos aí estão... Não é aluno, não. É amigo meu, besta, cara. Causando. Eu estou rachando o bico aqui, cara. Não estou conseguindo parar. As regras são mais claras, tanto para o consumidor quanto para o empreendedor. O consumidor, porque é a parte mais fraca da relação. O empreendedor, porque ele está compromissado com terceiros, com vários agentes econômicos, e ele precisa concluir a obra com esse fluxo de caixa dos próprios adquirentes, para ver se ele vai ter lucro quando entregar o empreendimento. Então, assim, como que a gente vai medir essas duas forças? Então, essa lei cortar em 10 segundos. Então, essa lei tentou equilibrar. Bom, sim.